Amém. Amém. Para aqueles de vocês que estão se unindo pela primeira vez hoje, esta é a nossa terceira semana de perguntas e respostas sobre o namoro e casamento. As duas primeiras sessões que tivemos juntos foram feitas com pessoas locais, membros locais aqui do Reino Unido e com alguns amigos. Mas foi decidido ampliar a discussão para um público mais extenso e essa sessão então está sendo gravada. Então sejam todos bem-vindos. Eu quero apenas passar rapidamente por algumas das questões que abordamos nas duas últimas sessões, sem entrar em nenhuma profundidade, mas apenas para responder algumas delas ou para dar às pessoas uma ideia de que tipo de perguntas as pessoas estão interessadas. Se você é casado com alguém que está ou que costumava estar no movimento e eles deixam o movimento, como eles devem ser considerados? Eles devem ser considerados como descrentes? E a resposta a isso foi sim. Estas perguntas são perguntas anteriores que tivemos no passado, portanto não estou dando nenhum contexto para a resposta dessas perguntas. Outra pergunta que vem à tona com bastante frequência é: o aconselhamento profissional ou externo por conselheiros profissionais é apropriado para casais que estão lutando em seu casamento, passando por dificuldades? E a resposta para isso é sim. Acredito que é o caso de que é apropriado receber ajuda ou aconselhamento profissional em seu casamento quando ele não está indo bem. As pessoas que são solteiras têm que ser casadas? Existe algum tipo de motivação para se casar? Não, não há e também não há nenhuma motivação para não se casar. Será sempre apropriado se casar ou chegará um momento, enquanto estivermos aqui na Terra, em que chegaremos tão perto do fim, do segundo advento, que não seria mais apropriado a se casar? E nós discutimos isso e não temos nenhuma evidência para dizer que deve haver um momento em que aconselharíamos as pessoas a não se casarem. A pergunta original era: durante o tempo de Panion até a lei dominical, que na linha de Ellen White ou na explicação da história, na visão de Ellen White, esta ainda seria a chuva temporã antes da lei dominical? E a resposta é não. Nós não temos nenhum período restritivo onde dizemos que as pessoas não devem se casar. As pessoas perguntaram sobre a dificuldade de se casar durante a pandemia, ou ter um namoro ou uma corte durante a pandemia, e nós reconhecemos isso como um problema muito sério, e acho que é conveniente que as pessoas recebam algum tipo de ajuda, em particular neste período de tempo em que estamos vivendo, porque a maioria das pessoas não consegue ou não pode viajar para ver seus companheiros. E sem a comunicação presencial face a face, é muito fácil entrar em problemas ou dificuldades. Portanto, sugerimos sim que as pessoas tenham algum tipo de aconselhamento, especialmente nesse período de tempo difícil. A próxima pergunta: os sacerdotes podem se casar com um levita? E é a pergunta que vem à tona repetidamente, e nosso entendimento é sim, uma vez que o levita se une ao movimento, que ele é batizado e está totalmente integrado à mensagem, não há nenhuma razão para que eles não possam se casar com um sacerdote. Se você passou por algum tipo de experiência traumática ou teve algum tipo de dificuldade em sua vida passada, quantas dessas informações você deveria compartilhar com o seu possível parceiro? Essa é uma pergunta em duas partes. Quanto você deve compartilhar e, em segundo lugar, se você deve esperar até depois de se casar para compartilhar essas informações.
Nosso conselho é que, se há informações que você deseja compartilhar com seu parceiro, você deve sempre compartilhá-las antes do casamento e não depois. E a segunda parte dessa pergunta é: quanto você deve compartilhar? E nossa recomendação é que você compartilhe o máximo possível de informações com seu possível parceiro, para que ele possa te entendê-lo o melhor possível antes que você realmente se comprometam com o casamento. Eu estou apenas passando por algumas das perguntas mais frequentes que nós tivemos. Nós recebemos muitas perguntas que respondemos, mas não são todas as perguntas que foram feitas. A próxima pergunta: ter mediador de casamento ou namoro é aceitável? E a resposta é sim. Em algumas circunstâncias, ter ou fazer mediação de casamento ou namoro é aceitável, ser apresentado a alguém, porque às vezes não é fácil encontrar com as pessoas. Há algum problema com as diferenças de idade? A pergunta original era: a diferença de idade é de 24 a 33 anos, que é uma diferença de 9 anos. E o conselho que nós damos é que, dependendo das circunstâncias individuais, uma diferença de idade significativamente maior do que 9 anos é perfeitamente aceitável. Na verdade, se um casal se casasse e um tivesse 60 e o outro 69 anos, ninguém consideraria uma diferença de idade de 9 anos como sendo significativa. Na verdade, se alguém tivesse 60 e alguém tivesse 78, que é uma diferença de 18 anos, as pessoas não objetariam. É quando as pessoas são mais jovens, quando estão mais jovens, as pessoas começam a questionar se uma pessoa de 20 anos de idade se casaria com uma pessoa de 38 anos de idade, por exemplo. Portanto, enquanto ambos estiverem de boa saúde e entenderem no que estão se envolvendo, então não temos nenhuma objeção em particular a isso. E a questão, um ponto que foi levantado nessa questão é quase sempre no contexto de que um homem mais velho está se casando com uma mulher mais jovem. E nós já discutimos isso, e não há nenhuma razão pela qual uma mulher mais velha não possa se casar com um homem mais jovem. Então, já discutimos sobre isso. Se você se casar com alguém divorciado, é apropriado falar com o seu ex-parceiro ou seus amigos? E nós acreditamos que, se for feito com sensibilidade e cuidado, então não só é aceitável, como provavelmente é uma boa ideia fazer isso. Falar com seus ex-parceiros depende sempre da relação que eles têm atualmente e do motivo da separação. Portanto, nós recomendamos que as pessoas recebam conselhos sobre como fazer isso, mas, em princípio, não há nada de errado com isso e provavelmente é uma boa ideia. Sendo a questão do racismo um dos tópicos em que estamos sendo testados, que vemos externamente nas notícias e que se torna um assunto sério, será apropriado que pessoas de diferentes cores se casem? E a resposta óbvia é sim, é completamente apropriado. Na verdade, com a restauração da igualdade, as pessoas são perfeitamente livres para se casar com alguém de cor diferente. Quando falamos de igualdade, é este modelo de liderança, ou o marido sendo o elo da casa, como Ellen White diria, ou o sacerdote da casa, é este um modelo apropriado que as pessoas devem considerar em seu relacionamento? E a nossa resposta simples a isso é não. Se você está entrando em um novo relacionamento, então é claro, as pessoas não considerariam isso. A dificuldade é que a maioria das pessoas do movimento, quando consideramos o assunto do casamento, já estão casadas. E nós descobrimos que aquelas pessoas que já estão casadas realmente têm dificuldades nesta área. E os que mais resistem, com base em nossa experiência de lidar com casais, são os homens ou os irmãos do movimento. A disposição de renunciar a este modelo de liderança
Para a maioria dos homens parece ser muito difícil, e eles realmente lutam com isso. O que notamos é que muitos relacionamentos, particularmente os maridos, dirão: no passado tivemos um bom casamento, nosso relacionamento era bom, mas desde que esta mensagem de igualdade chegou, as coisas começaram a dar errado em nosso relacionamento matrimonial. E eles podem tender a culpar a irmã, a esposa, porque, nas palavras dos homens, estão fazendo algo errado ou elas estão entendendo mal esta mensagem de igualdade. Ou recebemos declarações como a seguinte, de que Ellen White, a Igreja, Cristo, todos eles são a favor ou permitiam o casamento, mas este movimento parece ser antagônico em relação a ele, e se não for o movimento, os líderes individuais do movimento são antagônicos em relação ao casamento. E isso, é claro, não é verdade. E a razão pela qual as pessoas estão experimentando esta questão sobre o casamento é porque o movimento, os líderes do movimento, não vão mais tolerar ou aceitar abusos. E à medida que essa mentalidade se infiltra através do movimento, particularmente nos corações e mentes de nossas irmãs que já estão casadas, muitas das quais estão casadas em uma relação sexista com seus maridos, ou no contexto desta pergunta sobre um relacionamento onde há instituída esta liderança, quando elas começam a despertar para a realidade de sua própria situação e começam a afirmar que não querem mais viver dessa forma, o atrito ocorre. E os homens tendem a ter esse hábito de culpar as suas esposas por este atrito que está sendo causado e que agora é um problema, e que agora há problemas no casamento, com base nesta mensagem. Mas a grande maioria das vezes, em minha experiência, estes problemas têm sido causados por homens, maridos, que não estão dispostos a mudar a maneira como suas famílias são dirigidas. E eles não estão dispostos a se afastar deste modelo de chefia, de liderança. Bom, este é apenas um pequeno resumo de algumas das perguntas que tivemos em nossas duas últimas sessões. O que eu tenho em seguida são perguntas novas que ainda não abordamos. Então, eu vou tentar aprofundá-las, provavelmente com um pouco mais de detalhe. Algumas delas podem ser apenas variações sobre as perguntas existentes, mas ainda assim vou tentar respondê-las. Então, a primeira pergunta: que coisas espirituais um casal pode fazer em relação à obra de Deus? Que coisas espirituais um casal pode fazer em relação à obra de Deus? Que trabalho eles podem fazer? Desculpe, as palavras dessa pergunta não estão bem colocadas. Então, a pergunta é basicamente: que coisas espirituais um casal pode fazer em relação à obra de Deus? Que trabalho eles podem fazer? Então, a primeira coisa que eu sugeriria é refletir o entendimento de como os relacionamentos devem funcionar. Eles devem refletir a igualdade para todos com os quais eles se envolvam. Se eles têm filhos, particularmente seus filhos, outros membros do movimento e, obviamente, seu círculo mais amplo de amigos e parentes. Esse é o trabalho mais importante que um casal pode fazer. Agora, a questão era específica com respeito ao namoro. E não cabe a mim dizer às pessoas o que elas devem fazer em termos de ministério. Nós esperamos que vocês compreendam que a grande maioria de nós não será capaz de entrar no ministério em tempo integral. Se você pegar apenas o modelo do dízimo, os números máximos que deveríamos ver no ministério em tempo integral seriam 10% de todo o nosso público. 1 em cada 10 pessoas deveria estar no ministério em tempo integral. E acho que não temos realmente esses números.
porque acho que não recebemos um dízimo tão alto para suportar esses números. E o outro problema é que, na verdade, não temos tantos professores qualificados que poderiam entrar no ministério em tempo integral. Portanto, quando a pessoa pergunta sobre o que os casais podem fazer ou que tipo de trabalho eles podem fazer pela causa de Deus, a principal que devemos estar fazendo como sacerdotes, obviamente, é ensinar. Espero que todos vocês saibam disso e que meu entendimento de Ezequiel 2 e Ezequiel 3 não mudou. O trabalho que temos que ir às igrejas, isso ainda está intacto. Não há mudança nesse entendimento de quando devemos ou não ir à igreja. Não há razão para não irmos às reuniões das igrejas, dependendo da situação e das circunstâncias, se elas permitirem isso. Será que Deus tem uma razão pela qual as pessoas devem se casar nestes tempos? Existe algum benefício, mesmo que elas não tenham filhos? Eu vou responder a segunda parte primeiro. Existe algum benefício em ser casado fora de ter filhos? E eu acho que a resposta claramente é sim. Há tantos casais, há um número nas escrituras que não podiam ter filhos. E aquelas histórias que falam de casais que não tiveram filhos nas escrituras, muitas vezes a razão pela qual há tristeza em seu relacionamento é devido às pressões sociais que são colocadas sobre aqueles casais sem filhos. Para que eles tenham filhos, e isso tende a ser o que os afasta ou o que causa essa infelicidade na vida de um casal. Particularmente nessas histórias do Antigo Testamento e em algumas histórias do Novo Testamento. Mas, essencialmente, não há necessidade de um casal ter filhos, se for esse o desejo. Se eles não querem filhos, não há necessidade de ter filhos, e o casamento não consiste apenas em pessoas se reunindo para a produção de filhos. Acho que isso faz um mau serviço a toda a ideia de como é a intimidade e o prazer que um casal pode e deve receber por terem intimidade, dormindo um com o outro. Isso vai muito além da produção de filhos. Apenas de uma perspectiva psicológica, de uma perspectiva física, há tantas evidências boas para mostrar que casais que dormem juntos e têm uma boa vida sexual realmente se saem muito melhor em tantas métricas emocional, espiritual e fisicamente. Portanto, eu não acho que haja nenhuma boa evidência, não acho que haja nenhuma veracidade no fato de que quando um casal se casa, eles só deveriam ter intimidade com o objetivo final de produzir bebês. Acho que isso é apenas uma perspectiva arcaica que algumas pessoas querem manter hoje em dia. Ou seja, há benefícios em estar casados sem a necessidade de ter filhos. Bom, então, a primeira parte da pergunta foi: Deus tem uma razão pela qual as pessoas devem se casar nestes tempos? E eu acho que a resposta simples a isso é sim, porque a razão pela qual Deus criou qualquer tipo de relacionamento humano, e em apresentações anteriores eu identifiquei 5 tipos de relacionamentos que as pessoas deveriam ter. E talvez podemos não tê-los todos ao longo de nossa vida. Varia entre a infância, a juventude e a idade adulta. Depende se uma pessoa é solteira ou casada, é claro, porque as pessoas solteiras não experimentariam um desses 5 relacionamentos.
Talvez alguém poderia falar um de cada vez. Se você já deu uma resposta, então fique no mundo. Mas talvez alguém poderia falar sobre os 5 relacionamentos, pelo menos os 5 que eu encontrei. Se há alguém que sabe mais do que esses que Deus providenciou para a humanidade, qualquer pessoa pode falar. Amigos. Então, há o relacionamento de amigos. Pais, alguém disse. Mestre e servo. Sim, eu vou colocar mestre e servo. Vou colocar pais e filhos. E marido e mulher. Esses são os que eu conheço. Não sei se alguém sabe algum outro. São os 5 relacionamentos de que falei nas apresentações que fiz. São os que me vêm à mente. E o porquê acho que estes relacionamentos são importantes porque esses 5 relacionamentos nos ensinam como Deus lida ou interage com a humanidade através destes exemplos. E você poderia passar por todos esses 5 relacionamentos várias vezes ao longo do dia. E em qualquer relacionamento com uma só pessoa, você poderia passar por vários desses relacionamentos. Por exemplo, se você é marido e mulher, você poderia facilmente passar por ser amigo deles e ter um relacionamento de mestre e servo com eles. Então, é isso que marido e mulher poderiam fazer juntos. Pais e filhos, eles poderiam ser amigos, irmãos, poderia haver uma relação de mestre serviçal com eles. Os irmãos podem ter um relacionamento de amizade. Assim você pode ver uma pessoa. Se você tiver um relacionamento com uma pessoa biológica, você pode ter múltiplos relacionamentos com ela, dependendo das circunstâncias. Então, quando a pessoa pergunta, Deus tem uma razão pela qual as pessoas devem se casar nestes tempos? Sim, há uma razão pela qual Deus criou o casamento. Foi para nos ensinar sobre nosso relacionamento com Ele. E se isso era apropriado na criação, certamente é apropriado agora. Há alguns anos, no movimento, foram feitos estudos sobre a restauração das 2 instituições que Deus nos deu na criação, que foram o sábado e o casamento. E eu não vou entrar nos certos e errados de tudo o que foi dito naqueles estudos, porque muito do que foi apresentado estava realmente incorreto sobre o que significava a restauração do casamento e de como ele era. Mas, pelo menos em uma coisa o movimento estava correto, que a questão do casamento era o tema da profecia do fim dos tempos. E se este é o caso, então por que não pensaríamos que o casamento é algo importante e significativo para nós hoje, mesmo nesses últimos dias? Portanto, acho que sim, é de vital importância que as pessoas se casem. Uma coisa que quero apenas mencionar, e é um problema contínuo, que eu acho que as pessoas têm quando se trata de relacionamentos. Eu não sei quantos de nós assistimos às apresentações que fizemos em Portugal, mas em Portugal nós falamos sobre relacionamentos que supostamente nós devemos ter um com o outro. E nesses estudos, nós falamos sobre a relação do humano com o humano e do humano com Deus. Eu não sei se alguém se lembra desses estudos, mas eles foram extraídos do livro de 1 João, capítulo 4. E eu vou ler apenas um verso. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E nós passamos uma série de aulas de estudos sobre esse verso e sobre o tema em torno dele. Sobre o tema que sustenta esse verso. E o ponto que quero que retomemos sobre este assunto é o seguinte: que muitos de nós
temos essa ideia que se você quer um relacionamento bem-sucedido, a primeira coisa que precisa fazer é ter um relacionamento bem-sucedido com Deus. Que primeiro você precisa conhecer a Deus antes de poder entrar em um relacionamento que funcione adequadamente com outro ser humano. E o que eu sugeriria é que este verso ensina completamente o oposto disto. E também todo o assunto das relações humanas também ensina o oposto disto. Nos foram dados relacionamentos humanos para que possamos aprender sobre Deus. Não vamos primeiro a Deus para aprender como devemos nos comportar e depois entrar em relacionamentos humanos e fazer com que eles funcionem corretamente. É para ser o contrário. E eu sei que isto é muito diferente do que muitos de nós aprendemos no movimento. Até mesmo como adventistas, que devemos primeiro ter essa relação funcional e bela com Deus, antes que possamos nos soltar para ter um relacionamento com outros seres humanos. Então, é bom que nos casemos nestes tempos? Eu acho que certamente é bom que nos casemos nestes tempos. Pode nos ensinar tanto sobre Deus e tanto sobre como devemos nos comportar um com o outro. Isso não significa que temos que nos casar, mas a pergunta era: qual é a razão do casamento? E a razão do casamento é que podemos aprender mais sobre quem Deus é e como devemos nos comportar um com o outro. As pessoas que estão em namoros e amizades em corte devem aprender a estudar juntas? Eu penso que a resposta simples a isso é sim. Se você não puder estudar junto, quer seja com amigos, quer seja em um namoro, pode ser muito difícil manter um relacionamento. Só quero acrescentar que muitas vezes, muitas pessoas vão conhecer alguém. Um irmão, se você for uma irmã, ou vice-versa. Você encontra alguém na igreja, ou se familiariza com ela. Talvez você tenha visto fazer uma apresentação. E ela parece impressionante. Você se sente atraído fisicamente por ela. E ela tem um bom caráter. Mas uma das coisas que o atrai para ela é que, e nós usamos este termo com frequência, é que ela parece ser uma pessoa devota. E que você quer conhecer uma pessoa devota e acredita que se você se juntar a essa pessoa, você pode ter uma boa experiência espiritual. Eu já conheci tantas pessoas que entraram em um relacionamento com esse pensamento, com base nessa premissa. E assim que seu relacionamento começa a se solidificar para que ou eles se casem ou entrem em um namoro, o que elas podem frequentemente descobrir é que toda esta ideia sobre eles vão estudar juntos e crescer juntos, na verdade, ela se evapora como a névoa da manhã. E isso realmente não dura tanto tempo. E acho que é muito importante percebermos que cada um de nós tem que ter sua própria caminhada pessoal com Deus. E de tempos em tempos, para cada casal, esses momentos podem variar, pode haver um consenso de pensamentos e ideias sobre o que chamaríamos de estudar juntos. Isso não nega o fato de que é muito bom, se não essencial, que oremos juntos, que compartilhemos pensamentos encorajadores com o nosso par, nosso parceiro. É claro que devemos fazer isso, mas na verdade isso é diferente de estudar. Agora, nós, neste movimento, acima de todos os outros, talvez no mundo, mas dentro do Adventismo, se pudéssemos nos limitar a isso, entendemos, penso eu, mais do que os outros o que realmente significa estudar. Não significa ir aos 4 evangelhos e aprender alguma lição espiritual sobre uma determinada história. Que Simão, o leproso, deveria ter refletido sobre o que tinha feito a Maria. Em vez de acusá-la, deveria ter um coração cheio de contrição e com isso poderíamos aprender uma lição moral. E não acho que isso seja realmente estudar juntos. Isso é passar por algum tipo de parábola moral que os casais deveriam e poderiam discutir um com o outro,
para ajudá-los a entender talvez como deveriam tratar um ao outro ou tratar as outras pessoas. Agora, se o questionador está se referindo a estudar neste nível, sim, eles deveriam estudar juntos, tudo bem, mas nós sabemos mais do que isso. Para nós, no movimento, nossa definição de estudo realmente é que é uma investigação acadêmica e sistemática da Palavra de Deus. E quando abordamos o livro de Salmos, os Evangelhos, livros como esses que a maioria dos cristãos vê de uma forma moralista, e nós, na verdade, os vemos de forma profética. E quando se trata de estudos proféticos, pode muito bem acontecer que não haja muito estudo acontecendo entre casais ou amigos. Para muitos de nós, esta é uma busca individual. Agora, se você fosse se casar com alguém e uma pessoa estivesse fazendo engenharia e seu parceiro em potencial não estivesse interessado em uma educação superior e fosse um funcionário de banco, um caixa de banco, não há absolutamente nada de errado com eles se casarem. Mas a busca de estudo da pessoa que está na universidade, que está fazendo uma graduação em engenharia, ou se ela se casasse com um caixa do banco que estaria fazendo uma graduação em contabilidade, seus estudos de fato seriam diferentes. Seria uma distração. Não haveria nenhuma semelhança entre os dois. Então, eles deveriam se casar? A maioria de nós diria, é claro, é bobagem dizer que somente engenheiros podem se casar com engenheiros. Portanto, da mesma forma, quando falamos em encontrar um parceiro para estudar com eles, acho que precisamos ter cuidado com o que realmente isso significa. E para muitos de nós, parece que confundimos as coisas quando procuramos um parceiro adequado. Quando procuramos alguém com quem possamos estudar, a maioria de nós vai estudar por conta própria. Realmente é uma busca individual e solitária, assim como é fazer um diploma acadêmico. É uma busca que se faz por conta própria. Você não espera que seu cônjuge se junte a você em sua lição de casa. Você não espera que, quando criança, que seus pais façam seus deveres de casa e de matemática com você. Portanto, da mesma forma, quando falamos em estudar juntos, acho que precisamos ter muito cuidado com as nossas expectativas. E para muitos de nós, eu não acho que elas se baseiam na realidade. Há muitas pessoas que olharão para alguém que dizemos ser um bom apresentador. Esta irmã, que pode se posicionar e conhece bem a mensagem, ela sabe traçar bem as linhas. Um irmão olharia para ela e diria, ela sabe realmente estudar, ela está perto de Deus, ela deve ser uma mulher espiritual. Se eu me casasse com ela, se eu entrasse em um relacionamento com ela, então nossas vidas seriam tão bonitas, porque poderíamos estudar juntos. E eu acho que esse irmão ficaria muito decepcionado. Suas expectativas não seriam atendidas. A capacidade ou disposição daquela irmã de estudar, de poder se apresentar daquela maneira, é realmente um esforço individual. É muito improvável que haja algo que este irmão possa fazer para realmente ajudá-la, exceto dar sugestões, dar algum tipo de apoio, quando e como ela possa precisar. Mas para ele pensar que sua mensagem, qualquer que seja sua mensagem, vai melhorar porque agora ele pode dar algum valor agregado aos seus estudos, a sua mensagem, é muito raro que isso aconteça. Mesmo no casamento de Ellen White, apesar de trabalharem juntos, eles realmente tinham papéis diferentes. E apesar de se apoiarem mutuamente, havia uma certa aproximação a nível organizacional. Os estudos de James White e de Ellen White eram realmente esforços individuais. Portanto, quero realmente advertir as pessoas que se elas têm essa ideia de que dizem ter visto essa pessoa que é solteira e parecem ter uma mente muito espiritual porque estão fazendo este grande trabalho para Deus ou estão estudando e estão se apresentando e você pensa, se eu me apegasse a elas, elas me ajudariam em meus estudos ou eu as ajudaria com seus estudos.
E acho que a maioria das pessoas descobriria que se você falar com pessoas que são casadas, que isso realmente não acontece. O que os casais podem e devem fazer é se reunir para estudar em um nível íntimo ou moral. Eles certamente deveriam orar juntos por coisas comuns. Eles devem explorar a busca inspiradora de orientação sobre questões práticas de como devem ordenar sua família, como seu relacionamento deve ser ordenado. Mas acredito que, para pensar no que eu chamo de estudo acadêmico, o que eu quero dizer com isso é estudar a mensagem linha sobre linha. Eu não acho que seja tão viável ou praticável como muitas pessoas pensam, que eles estudariam juntos desta maneira didática quando duas pessoas se juntam. E depois disso, isso é parte da pergunta. Eles entrariam juntos no ministério. Então, mais uma vez, não tenho certeza sobre a concepção que as pessoas têm de ministério. Se ministério é isso, vamos supor que uma irmã é realmente uma boa professora e apresenta muito bem. Então, se seu parceiro potencial, esse irmão, está disposto a apoiá-la para trabalhar e pagar suas despesas de viagem, para conseguir o equipamento que ela precisa, para assumir mais da carga de trabalho na vida familiar, para que ela possa passar mais tempo desenvolvendo seus estudos, para mim, isso seria entrar no ministério juntos. Mas muitos de nós temos essa perspectiva convencional, conservadora e adventista do que significa entrar juntos no ministério. É quase como um filme de Hollywood, que as pessoas estão de mãos dadas e com suas Bíblias e você os vê caminhando para a distância. E ambos estão indo e fazendo este grande trabalho para Deus como missionários. É extremamente raro que isso acontecer. Não é que isso nunca acontece ou não poderia acontecer, mas não é a norma. Mesmo aqueles casais que são atuais trabalhadores bíblicos ou são trabalhadores do ministério em tempo integral, unir-se um com o outro. Supomos que você encontre outro trabalhador bíblico em tempo integral. Você enfrentaria problemas porque é improvável que, a menos que você viva em uma área muito populosa, existir dois obreiros bíblicos realmente trabalhem juntos na mesma localidade, que possam unir forças. E então, muitas vezes, você não precisa que muitos trabalhadores bíblicos façam a mesma coisa. Então, isso se torna problemático, pois seu campo de trabalho seria diferente, pois o movimento teria necessidades diferentes. Assim, duas pessoas se reunindo em tempo integral no ministério não é tão viável como algumas pessoas podem pensar. Se você se casar com um trabalhador de tempo integral, então com certeza não vão entrar juntos no ministério, porque não vão ser contratados como trabalhadores de tempo integral só porque se casaram com um trabalhador de tempo integral. Portanto, acho que essa ideia de ir juntos para o ministério é mais uma imagem de conto de fadas da vida do que da realidade verdadeira. E se você não tem certeza disso, fale com as pessoas que são casadas e que estão em um relacionamento e as lutas e as dificuldades pelas quais elas passam. Sabe, quando falamos dos velhos tempos, antes de sairmos, antes de entrarmos neste movimento, antes de nos darmos conta do evangelismo público, era bom que um casal fosse passar um fim de semana fora, em algum tipo de visita à igreja, ou que fosse fazer algum evangelismo público em algum lugar, ou bater a porta, de porta em porta, ou algo assim. E eles diriam que estão trabalhando juntos no ministério. E se essa é a ideia que as pessoas têm de trabalhar juntas no ministério, então sim, eles trabalhavam juntos. Mas eu acho que não seja tão profundo e realizador como as pessoas podem realmente pensar. Não quero dizer que não tenha sido um empreendimento que valesse a pena. Agora, se um casal tem empregos diferentes, eles apenas fazem coisas diferentes, e se eles estão dispostos a trabalhar juntos nas vésperas ou nos fins de semana para ir estudar com as pessoas e ir estudar com as pessoas como uma equipe, então, se eles chamam isso de ministrar juntos, então sim, essa é uma proposta completamente viável. Mas se você está em um trabalho secular, em tempo integral, e você deveria fazer, digamos, 3 estudos bíblicos juntos como um casal com outra pessoa, eu não tenho certeza se isso seria chamado de trabalhar juntos no ministério. Se essa é a definição das pessoas de trabalharem juntas no ministério, então sim, é possível. Portanto, não estou tentando minimizar ou dizer que esses não valem a pena.
Estou apenas tentando qualificar meu entendimento do ministério em conjunto. E acho que a ideia que a maioria das pessoas tem sobre trabalhar juntas no ministério é uma circunstância rara que se consegue com um casal que estão ambos no ministério em tempo integral, que estão no mesmo local, que poderiam trabalhar juntos e que o movimento precisa deles para trabalharem juntos. E isso não é tão frequente assim, é bastante raro. Seria inadequado flertar para converter? Então, essa é a pergunta. E a pessoa tem um qualificador. Se você tem um amigo que é de outra denominação, pela qual você se sente atraído, entendendo que não pode se casar com ele, será que compartilhar suas crenças com eles, com a esperança de que ele se converta para que vocês possam ficar juntos, seria considerado evangelismo público ou seria totalmente inapropriado? Então, eu acho que isso é totalmente inapropriado em seu nível mais básico. É completamente inapropriado. E a razão pela qual eu digo isto não estou tentando dizer que é pecaminoso, mas o que estou dizendo é que você acabará causando muitos problemas a si mesmo. Agora, frequentemente, em uma situação como esta, a pessoa que perguntou enquadrou a pergunta na perspectiva de alguém do movimento que está em busca de alguém que não está no movimento. Eles estão atraídos por eles. E pela frase que usaram, flertar para converter, eles querem buscar alguém porque se sentem atraídos por esta pessoa. O que é ainda mais perigoso e o que penso ser inevitável é quando você pega esta pergunta e a vira ao contrário, que a pessoa que não está no movimento, quem quer que tenha iniciado esse flerte para se converter, comprará esse modelo. E então o problema é que eles podem acabar flertando para converterem. E eles podem avançar com isso, na esperança de realmente casar com alguém que eles achem que é meio decente. E eles estariam dispostos, portanto, a aderir a todo tipo de pedidos e exigências que nós, o movimento, poderíamos fazer antes do casamento. E assim que o casamento acontecer, obviamente vocês sabem o que vai acontecer, que eles não vão prosseguir nessa empreitada. E vocês se encontrarão rapidamente em problemas. Portanto, eu realmente acho que é realmente um conselho muito ruim buscar qualquer pessoa que não esteja atualmente no movimento. Se você gosta de alguém que não está no movimento e deseja que ele esteja no movimento, ou deseja casar-se com ele, acho que o mais seguro é, mesmo se você informar alguém, o que pode não ser uma coisa ruim, mas conseguir que outra pessoa faça esse trabalho, através de outra irmã, ou se a pessoa for uma irmã, ou vice-versa, se for um irmão do mesmo sexo, ou apenas se for isto, ou outro irmão com quem eles poderiam estudar em um nível muito mais profissional e muito mais desinteressado emocionalmente desinteressado, ou de uma forma que funcionasse com eles. Não creio que seja apropriado estar atraído por alguém e estudar com ele na esperança de eventualmente um dia se casar com essa pessoa. Acho que é uma receita para o desastre. Próxima pergunta. Como a igualdade para casais casados se parece na prática? Eu acho que essa é uma pergunta muito ampla que não é tão fácil de responder. E parte disso é porque depende do estágio onde as pessoas se encontram em seu relacionamento como um casal. Mas eu acredito que a primeira delas não acontece apenas com marido e mulher, mas sim em cada um desses níveis de relacionamento, quer seja servo e mestre, dependendo da forma que você for, filhos ou pais e vice-versa, marido e mulher e vice-versa, irmãos e amigos, qualquer que seja a relação que há, qualquer que seja o relacionamento humano existente, igualdade é realmente um princípio fundamental para respeitar os outros. Uma vez partindo deste princípio de respeitar as pessoas,
na maneira como você as trata, na maneira como você pensa sobre elas, na maneira como você lida com elas, mas particularmente no modo como você fala com elas. Isso, para mim, é a coisa mais importante que casais deveriam estar pensando. E a pergunta fala sobre casais casados, mas eu acredito que em qualquer tipo de relacionamento isso sempre se aplica. E então podemos começar a entrar mais em detalhes. Todos nós estamos familiarizados com a regra de ouro. Faça com os outros aquilo que gostaria que fizessem com você. Virar a outra face. Todas essas coisas. Uma vez que entendemos que sob quaisquer circunstâncias, a cada momento, deve haver ali esse respeito, então começamos a pensar sobre a regra de ouro. Fazer coisas para as pessoas que gostaria que fizessem com você. E o terceiro passo, ou o passo mais profundo a considerar, seria ir além disso. Jesus fala com os seus discípulos e diz: eu tenho um novo mandamento para vocês, que vocês amem uns aos outros. E esse amor que ele está falando não é um amor pretensioso, único ou um super amor. Na verdade, é esse amor altruísta que você vê e você vê de maneira bem forte em algum desses tipos de relacionamentos. E eu acho que um dos que provavelmente as pessoas veem de maneira mais fácil e forte é no relacionamento entre pais e filhos. Esse amor que os pais sentem por seus filhos, e é dessa forma, no momento eu quero dizer dessa forma, esse amor que os pais têm pelos filhos é realmente muito forte e em muitos sentidos sobrepõe muitas outras emoções. E a igualdade, se apenas pensarmos dessa perspectiva de como os pais enxergam seus filhos, agora por que os pais veem os filhos desse modo? Sem ir muito tecnicamente no assunto, eu não sou nenhum cientista ou psicólogo treinado, mas isso acontece em muitos níveis. De um lado, os filhos são fisicamente atraentes de uma forma que estimula os adultos a terem simpatia e amor por eles. O formato do seu rosto, a relação entre o tamanho de seus olhos e o tamanho do seu rosto, o lugar onde estão os seus olhos, como faces de criança são mais redondas, o tamanho de sua cabeça é comparado com seu corpo. Todas essas diferenças únicas entre uma criança e um adulto, todas elas têm um impacto em como um adulto enxerga uma criança. É por isso que a maioria das pessoas, mesmo que elas não gostem de cachorro, elas acham filhotes fofos. Existe algo sobre bebês, não apenas bebês humanos, mas criaturas bebês, que é encantador. E parece estar presente em muitos níveis. Você pode encontrar uma lebre. Eu não sei se alguém alguma vez já viu uma, mas ela não se parece nem um pouco com um coelho normal. A melhor forma que eu poderia comparar seria com um canguru bem pequeno. Se você olhar para o rosto dele, eles podem ser um pouco assustadores, diferente de um coelho normal. Mas se você ver um filhote de lebre, você não teria medo dele. Não apenas pela questão do tamanho, mas existe algo sobre criaturas bebês, quer elas sejam animais ou humanos, que adultos naturalmente acham atraente. E é algo que Deus incutiu em nós, como seres humanos. Então existe isso, não apenas existe isso, como essa necessidade que as crianças têm. O que quer que isso seja, um animal, um jovem humano, elas possuem essa necessidade. E por serem indefesos, existe um tipo de componente, existe um tipo de mecanismo inerente nos adultos que parece ser capaz de ser acionado. E os adultos tendem a ser muito simpáticos. E eu quero dizer também muito amorosos com as crianças. E é muito difícil de desligar isso. Baseado nesse senso de responsabilidade que adultos parecem ter, porque eles sentem algo sobre as crianças, que elas são vulneráveis em diversos níveis. Então, se um bebê chora, os pais ou os adultos vão naturalmente pegá-lo para acalmá-lo.
porque eles sabem que é um ser indefeso. E sem qualquer assistência, ele não ficaria bem. Então eu acho que a maioria disso é senso comum. A pergunta é, como se parece a igualdade para casais casados? Eu não esqueci qual era a pergunta. Alguém pode desligar o microfone? Eu não sei quem é. Então, eu quero avançar essa relação de pais e filhos. Adultos parecem ter uma consciência instintiva que as crianças precisam de amor. Elas precisam de afeição e receptividade. Contudo, e isso é particularmente problemático no que diz respeito aos garotos, e não por conta de uma questão genética, mas devido à maneira como a sociedade funciona, é que quando as crianças crescem, da infância para a juventude e da juventude para a vida adulta, eu quero pular os problemas que os adolescentes enfrentam. Eu não quero que eles façam parte desse modelo que eu estou mencionando. Mas ao as pessoas irem da infância para a vida adulta, existe um modelo que a sociedade criou, que diz o seguinte: quando você entra na vida adulta, você não precisa do mesmo suporte, da mesma ajuda que você precisava quando criança. Basicamente, nós podemos lidar com a vida sozinhos e não precisamos de pessoas. E acabamos que a maioria de nós, percebendo ou não, e eu nem sei se nós estamos familiarizados com essa ideia de que somos como ilhas, que não precisamos de pessoas, que nós conseguimos lidar com a vida por conta própria. E isso é um fenômeno muito comum que adultos experienciam quando se tornam adultos. Muitos de nós, na verdade, experienciam isso. E eu não estou dizendo que é algo genético, mas sim algo cultural. A palavra que algumas pessoas utilizam é que você precisa caminhar com as suas próprias pernas. Você precisa ter uma vida por você mesmo, ter responsabilidade, ou precisa se tornar alguém independente. Todos esses pensamentos e ideias, por si só, podem parecer conceitos benignos, mas o que eles acabam se tornando é que quando você vai da infância para a vida adulta, as pessoas têm essa ideia de que as suas necessidades mudam. E é aí que a igualdade se torna deteriorada. É que as pessoas, na verdade, não acham que precisam ser tratadas da mesma forma como eram tratadas quando eram mais jovens. E não só nós não achamos que precisamos ser tratados da mesma forma, como também pensamos que as outras pessoas não precisam ser tratadas daquela maneira. E o que acaba acontecendo é que a sociedade é construída sobre um modelo que diz que quando existe um relacionamento entre pais e filhos, que os pais vão dar basicamente amor incondicional aos filhos e os filhos vão apenas gritar e chorar por amor, por atenção. Então, a criança, o filho, grita por atenção. E os adultos acreditam que isso é correto e natural. E, portanto, eles estão dispostos a dar atenção e amor a essa criança. E se for um relacionamento funcional e apropriado, a criança vai crescer de maneira saudável e normal. E eu quero dizer emocionalmente saudável e emocionalmente normal. Elas serão alimentadas emocionalmente. Elas serão relacionamentos funcionais e amorosos, que serão todos bons e saudáveis. Esse é o ideal. Mas a sociedade nos ensina que assim que chega a vida adulta, que todas essas necessidades devem parar. Então, quando essas crianças se tornam adultas, elas são treinadas que não devem ter mais essas necessidades. Elas não devem mais chorar por ajuda. E então o que acontece é que os adultos têm esse modelo em que não há as mesmas necessidades de cuidado, que nós não temos as mesmas necessidades de cuidado, atenção, afeição e amor de outros adultos.
Então, nós podemos ver o problema que irá ocorrer. Quando você se casa, quando um homem se casa com uma mulher, quando duas pessoas se unem, a sociedade os ensina, e como eu disse, é particularmente problemático para os homens, que eles não devem, e eu vou usar uma palavra não muito adequada, que eles não devem ter necessidades, eles não devem precisar, que eles não devem, em uma linguagem sexista, eles devem ser homens e lidar com as situações e serem valentes e fortes e corajosos, todas essas coisas que são ensinadas a eles. Foi construída essa ideia de que os adultos não merecem amor e afeição. E sem esse entendimento de que não há diferenças entre um relacionamento entre pais e filhos e um relacionamento entre marido e mulher, ou mulher e marido, esse marido tem as mesmas necessidades que essa criança. Esse garoto não vai se livrar das suas necessidades quando ele se tornar um homem. Não existe diferenças entre uma criança e um homem quando diz respeito à necessidade de afeição e à necessidade de amor. Mas a sociedade diz o contrário. Ela sugere o contrário. E talvez o pior exemplo disso são as pessoas que vão para o exército. Eu sei que hoje homens e mulheres ambos entram no exército. Eu não sei quais são as porcentagens, eu acredito que deve variar de acordo com o país, mas muitos garotos que entram no exército, parte do treinamento, daquele treinamento militar, os ensinam a serem autossuficientes, a não precisarem de ninguém. É inculcado neles de uma maneira muito desagradável. Mas isso é apenas um extremo de todos os ensinamentos da sociedade. Então, quando você vai da molecagem para a masculinidade, da infância à vida adulta, a tendência é ter essa ideia de que essa pessoa não precisa mais de amor e afeição que ela tinha ou precisava quando criança. E quando vemos os adultos hoje, que foram criados com essa mentalidade, se torna muito difícil para esse homem ter igualdade com a sua esposa, quando ele não percebe o que de fato ela precisa. Agora, não estou querendo dizer que é errado lavar, limpar e dividir as tarefas. Tudo isso está bom. Mas você pode contratar um empregado doméstico para fazer isso e ainda viver em um lar ruim. O que essa esposa precisa é que seu marido reconheça que ela precisa de duas coisas. Ela precisa de afeição e ela precisa ser amada. E o problema é que não apenas ela precisa disso, como ela mesma não percebe que precisa disso. E isso é um dos problemas fundamentais quando se trata de igualdade entre casais casados. Em geral, todos nós, eu vou dizer de forma generalizada, todos nós dentro do movimento, na verdade não entendem quais são as necessidades de um ser humano, as necessidades básicas fundamentais quando entramos na vida adulta. Todos nós sabemos quais são elas quando somos crianças. Então, se você é um adulto e vai até a casa de um amigo e houver um bebê ali e ele estiver chorando, você não diria para o bebê, por que você está sendo tão chorão? Ou por que você não consegue se controlar e lidar com essas pressões? Nós não pensaríamos assim. Mas quando essa menina bebê se torna uma esposa, se transforma de uma garota para uma mulher, essa é exatamente a forma como tratamos as mulheres, como os homens, os maridos tratam suas esposas. E eu não estou tentando dizer que eles dizem isso de uma maneira rude, não é sobre ser rude, é fundamentalmente que os adultos não acham que merecem ser tratados da mesma maneira que as crianças precisam ser tratadas. Pensamos que deixamos de ter essa necessidade de amor e afeição. E eu acho que essa é uma parte vital da história da igualdade, e é muito fácil deixar escapar. Então, eu não estou tentando negar o fato que os homens devem fazer as tarefas domésticas em seus lares, que eles devem ajudar a cuidar de seus filhos. Todas essas coisas práticas são ótimas. Mas você sabe tão bem quanto eu que é muito fácil se mover para apoiar e ajudar para as tarefas, mas fazer isso da maneira errada e com o espírito errado.
Ou se você é rico o suficiente, apenas contrate alguém. As tarefas práticas que precisam ser feitas dentro de casa são fáceis de resolver. E eu não penso que seja um dos problemas fundamentais que precisamos abordar quando se refere à igualdade. E sim, na verdade, em como tratamos as pessoas. E eu não acho que seja apenas sobre ser educado, o que eu chamaria de uma educação superficial, que muitos de nós já aceitamos. E outra coisa que eu gostaria que nós realmente pensássemos, já mencionei anteriormente em nosso estudo esta noite, é que você não precisa ser um cristão para entender esse princípio. E, na verdade, ser um cristão, em muitos sentidos, obstrui nossa habilidade de, na realidade, aceitar isso como um verdadeiro princípio fundamental nos relacionamentos. E a razão para isso é a seguinte. Eu falei sobre nós sermos como ilhas. Eu sei que nós temos uma congregação internacional aqui. O que quero dizer com isso é que nós dizemos que não precisamos de ninguém, que nós podemos tomar conta de nós mesmos sozinhos, porque isso é o que a sociedade nos ensina. Ambos homens e mulheres, os homens particularmente são treinados dessa forma, de uma maneira bem ruim e desagradável. E o que torna isso pior é o seguinte: se você está no mundo, você é um ateu. E tudo que você tem como um ateu é a si mesmo e os humanos ao seu redor. E se é o seu cônjuge, então é apenas você e seu cônjuge, e é só isso. Então, se o seu cônjuge te deixa, você está por conta própria, sozinho e sem nenhum outro lugar para ir. E muitas pessoas acabam indo para o fundo do poço, abandonar a sociedade e se destruir totalmente se as coisas ficarem muito ruins. Agora, você pode pensar que isso é horrível para eles. E eu estou sugerindo que não é assim tão horrível para eles, porque assim, se você estiver na beira de um penhasco, você tem duas opções. Ou você cai do penhasco, ou você vai permanecer na beira, ou vai permanecer em solo. E a maioria das pessoas, quando estão olhando para um penhasco, elas não querem pular, ou cair, ou tropeçar. Não estou falando em suicídio. Eu não quis dizer nesse contexto. Então, se você é um ateu e tudo que você tem é a sua esposa ou nada, você provavelmente vai se manter com sua esposa. O problema é que, quando você é um cristão, e eu vou dizer cristãos como nós, inerentemente cristãos conservadores, o nosso problema é esse. Se você tem um problema com sua esposa, ou vamos dizer que você é a esposa e tem um problema com seu marido, se as coisas não estiverem indo bem, para onde você pode se voltar? Você pode se voltar a Deus. E o problema nisso, não que eu esteja dizendo que seja inapropriado ser um cristão e orar a Deus. Eu quero ser bem compreendido. O problema que acontece é que nós rebaixamos nossos relacionamentos humanos ao nos voltarmos para Deus, pensando que podemos passar pelo nosso tempo aqui na Terra destruindo os nossos relacionamentos que Deus nos deu e pensamos que podemos ser esses relacionamentos com Ele. E o problema é que muitos de nós estão nessa situação. Você tem uma discussão com seu cônjuge e você diz: é porque o meu cônjuge não está em Cristo. Ele está errado, porque se ele fosse cristão, o que nos leva de volta à pergunta anterior, podemos ministrar juntos e ter um relacionamento amoroso feliz? Por causa de nosso parceiro ser tão ruim, nós nos desligamos do nosso parceiro e nos voltamos para Deus, porque é ali que podemos encontrar conforto. Se você não tivesse Deus, não poderia fazer isso. Mas muitos de nós fazem isso, e fazem rapidamente ou com facilidade demais. Nós desligamos os nossos relacionamentos humanos e nos voltamos a Deus e basicamente reclamamos com Deus, ou sentimos penas de nós mesmos. E a reclamação é uma dentre duas coisas: ou eu sou uma pessoa muito ruim, ou meu cônjuge é uma pessoa muito ruim. Embora eu não esteja tentando dizer que nós devemos nos comunicar com Deus e orar e que devemos andar com Ele, o que eu estou dizendo é porque temos esses modelos errados da construção do ser humano, da natureza do homem, como nós chamamos. Sua necessidade fundamental é requerer afeição e ser amado. Temos esse outro modelo, que podemos nos manter sozinhos por conta própria.
E cristãos como nós estão em grande perigo de fazer isso, porque quando dissemos por conta própria, o que estamos dizendo na realidade é nós e Cristo, nós e o Espírito Santo, que estamos juntos e podemos enfrentar o mundo. Porque temos essa mentalidade. Nós não só não estamos preparados de levarmos realmente a sério nossas relações humanas e realmente lutar por elas e fazer o que pudermos fazer para salvá-las e mantê-las. Pior do que isso, nós não somos nem ao menos educados nessas linhas. Então, nem é uma decisão consciente. Na maioria dos casos, é uma decisão inconsciente e estamos cometendo esses erros graves porque pensamos que podemos administrar por nós mesmos, mas nós não dizemos nunca por nós mesmos. Nunca diríamos por nós mesmos. Nós dizemos, vamos nos voltar para Cristo e Cristo vai nos apoiar através desse relacionamento difícil. E eu estou dizendo que se você está em um relacionamento difícil com o seu filho, porque você o odeia e já está farto dele, ou você está num relacionamento matrimonial, ou os demais eu quero focar dentro desse contexto, nessa discussão que estamos tendo. Se você está nessa situação, quero que reconheçamos que quase 100% é quase garantido que o motivo pelo qual você está tendo esse problema é porque você não entende a natureza do homem. E o que eu quero dizer com isso é que não entendemos o princípio fundamental pelo qual os seres humanos foram construídos, e é essa necessidade de afeição, carinho e amor. E ela nunca diminui. Na verdade, ao a pessoa crescer, eu desconfio que essa necessidade de afeto cresce junto. Essa demanda por afeição, cuidado e amor apenas cresce ao invés de diminuir. Então, quando alguém pergunta como é a igualdade dentro de um casamento, vai muito mais além das tarefas de casa. Porque se você é rico o suficiente, você pode pagar para alguém fazer isso. Nenhum dos dois terá que fazer qualquer tarefa de maneira igual. Não é apenas ser respeitoso um com o outro. Eu já discuti em 2017 quantos pecados podemos cometer, e eu argumentei que poderia apresentar inúmeras pessoas no movimento, na igreja, no mundo, que nunca pecaram, que estão completamente sem pecados por décadas. E o exemplo que eu dei foi... Eu vou voltar para o tema do banqueiro. Você trabalha em um banco, e você trabalha no caixa, e você conhece clientes, você tem um relacionamento com os clientes. Você sempre estará sem pecados em sua função como atendente, porque sua vida depende disso. Você não irá pecar e nem levará sua bagagem para o trabalho. Não sei quantos de vocês já estudaram. Tem um livro chamado O Poder do Hábito. Eu não sei se algum de vocês já leu. Eu não estou particularmente recomendando, mas o autor passa por alguns exemplos no seu livro. E um deles é o modelo da Starbucks. E é sobre como eles treinam sua equipe. E o que eles fazem é treiná-los de uma forma para que eles façam as pessoas se sentirem especiais. E é isso que faz a Starbucks ser um bom lugar para estar. Eles são treinados para se lembrar do primeiro nome dos clientes frequentes, saber qual é o seu pedido de costume e prestarem atenção especial para que eles se tornem clientes frequentes e assim produzam mais dinheiro. O que eu estou dizendo com exemplos como esse é fácil ser respeitoso. Todos podem fazer isso. E eu dei muitos exemplos disso. Se eu acessasse uma conta bancária, se eu tivesse hackeado uma conta bancária e retirasse $20, dependendo de onde você esteja, a cada vez que uma pessoa fosse rude ou desrespeitoso com o cônjuge, ou com os filhos, ou com outra pessoa, o pecado acabaria dentro de 20 a 24 horas. O pecado acabaria porque as pessoas estariam motivadas a se comportarem respeitosamente uns com os outros. Então, essa ideia sobre igualdade não é apenas ter respeito. É fácil ser respeitoso, muito fácil. Você pode ter gritado com seu cônjuge e depois se dirigir à igreja e de repente ser todo sorriso. Você pode estar praguejando e odiando e xingando o governo e o Estado e todos os funcionários, o quão fraco eles são. E você está acelerando com um carro de polícia atrás de você. E você está entediado e com raiva. E quando o policial vai até sua porta e fala com você, você o tratará com respeito.
E isso apenas nos mostra que podemos ser respeitosos. Então, o respeito não quer dizer necessariamente algo genuíno. Então, quando se trata de igualdade, nós podemos demonstrar igualdade, mas não quer dizer que seja genuíno. Para termos igualdade genuína, ela tem que estar baseada em alguns princípios fundamentais. E eu estou sugerindo que o princípio número 1 é o que foi dado no Novo Testamento. Apenas a maneira como lemos essas passagens no passado foi através de uma lente errada, de uma maneira errada. Então, quando Cristo diz, um novo mandamento vos dou, não é um novo mandamento, nós sabemos disso. O que eu acredito que está sendo retratado aqui é, quando nos tornamos adultos, esquecemos o que é ser criança. Chorar por atenção, gritar por atenção, berre por atenção e então receberá. E os pais ou os adultos dão de boa vontade, porque eles enxergam uma necessidade. Mas quando chegamos nesse relacionamento, você vai ver uma esposa, que muitas vezes nós usamos essa palavra implicante. A razão pela qual a sua esposa se torna agressiva, ou rude, ou exigente, qualquer que seja a frase que queira utilizar e acaba se tornando feia, é porque o que na verdade ela está fazendo, ela está chorando e gritando para ter atenção, afeição e amor. E nós, nesse movimento, não entendemos esse princípio fundamental da construção do ser humano. Nós nunca poderemos alcançar a verdadeira igualdade da maneira como eu penso que Deus imaginou que nós alcançaríamos. É errado ser superficialmente igual. Que o marido compartilhe a carga de trabalho. É claro que é correto. Deveríamos sermos sempre respeitosos. Claro que sim. Essas são coisas boas. Não estou dizendo que não são importantes. Mas não é a coisa fundamental que realmente impulsiona esse conceito de igualdade. É que em todas essas relações, nós precisamos de duas coisas. Precisamos de afeição e precisamos ser amados. E muitos de nós não estamos recebendo, porque fomos treinados a acreditar que não precisamos propriamente e que ninguém mais precisa também. Então, nós não damos. E apenas um ponto sobre isso. Ellen White usou uma frase uma vez que diz o sentimentalismo do amor. Agora, como um adventista conservador, você descreveria isso como um comportamento feio e pecaminoso. Mas eu acredito que é uma resposta natural, hormonal, fisiológica e psicológica, e que na verdade é necessária para ter um casamento bem-sucedido, um relacionamento bem-sucedido. E se você quiser enxergar dessa forma, a situação mais próxima que você vai encontrar em ser uma criança que demanda afeição e que prontamente a recebe desse adulto, é que só tem que chorar um pouco. E se você for um pai ou mãe atencioso, você vai encher a criança com amor. O mais próximo disso que você vai chegar enquanto um adulto é quando você se apaixona por alguém. Aqui, marido e mulher. E nesse pequeno espaço de tempo que Ellen White vai chamar que o amor busca o sentimentalismo, e que sou algo muito desagradável e que eu, na verdade, não penso que seja feio e desagradável assim, e sim feito para ser parte da nossa experiência humana. Naquele momento, os casais realmente experienciam essa sensação de euforia, que, se você quiser trazer à tona de maneira apropriada, é que, em realidade, é aquilo que você recebeu quando era criança. E é por isso que marido e mulher são tão apegados. Não marido e mulher, me desculpem, quando esse casal está cortejando. O problema é que eu já falei sobre isso em apresentações anteriores, que essa resposta é uma resposta fisiológica, uma resposta hormonal, e ela desaparece. Pode demorar de 12 a 18 meses para que ela saia do seu organismo. E uma vez que ela desaparece, você volta à normalidade. E o problema é que a normalidade é que significa que somos átomos independentes, que não precisamos de pessoas. Então, aquele primeiro amor que tivemos aqui, quando nos casamos, dependendo do momento em que você se casa, se você se casa dentro de meses após ter conhecido alguém,
Quando você se casar, você ainda vai ter aquele sentimento de euforia, mas ele irá desaparecer. Para muitos de nós que passam por uma corte de 12 a 18 meses, ele desaparecerá antes de você se casar. E é por isso que assim que você se casar, você enfrentará problemas e dificuldades no seu primeiro ano de casado. É porque essa experiência simplesmente desaparece e você volta ao pensamento normal, à vida normal. Então, se as pessoas tiverem experienciado isso, ouviram isso acontecer, o que eu estou descrevendo é porque esse primeiro amor, esse primeiro relance de amor, essa paixão é tão boa que esse homem vai fazer tudo por você. Você não precisa lembrá-lo que é o seu aniversário, como você terá que fazer após 5 anos de casados. Ele esquecerá a data do seu aniversário, esse tipo de coisas. E não é porque ele é esquecido, é porque ele foi treinado. Os pais nunca se esquecem do dia do aniversário dos seus filhos conforme eles crescem. As crianças não esquecem o próprio aniversário, todo mundo se lembra. Por que eles de repente se esqueceram? O homem por acaso teve um lapso de memória ao envelhecer? Não, não é isso. É porque fomos treinados a nos desligar e não estarmos atentos às necessidades, vou dizer, de outros adultos, mas nesse caso é o da sua esposa. Bom, o que eu estou dizendo é que esse é um dos problemas sobre a igualdade. Existe muito mais para dizer sobre isso, mas vou parar por aqui. Acho que fiquei bastante tempo nessa pergunta. Achei que era importante.